Tá aí, galera, bora lá para mais um React. Hoje, hein, galera, hoje a gente vai tancar o Pirula. Sabe que eu guardo algum respeito pro Pirula, acho ele um cabeça dura, acho que ele tem preconceito, enfim, com as ciências humanas, mas eu acho que ele é um cara bem intencionado, vai. Eu não acho que o Pirula é um cara mau, né? Eu não consigo ter essa avaliação dele, né? Um pouco cabeça dura, mas eu gosto do trabalho que ele faz na área dele. E a gente tem um público que dialoga. Então, sempre que eu falo do Pirula aqui, sempre vai ter aquela galera que gosta e tal. E assim, ele às vezes traz alguns debates que rendem coisas interessantes pra gente. Acredito que o que a gente vai reagir agora pode ser um vídeo desses. Então, sem mais enrolação, bora lá, vamos ver o que o Pirula tá falando aqui. Maurício Silva disse entre comunistas que a solução para a mudança climática exige que saiamos do modo de produção capitalista. Você vê alguma solução dentro do modo de produção atual ou concorda que precisa mudar? Maurício. Pô, baita pergunta, hein? Baita pergunta. Eu faria essa pergunta pro Pirula, né? Porque eu tenho essa avaliação. Não há como enfrentarmos, né, a questão da mudança climática, né, causada pela espécie humana no capitalismo. Não tem como. Para mim, o capitalismo é que cria a crise. E não tem como evitar que a crise cresça enquanto a gente não eliminar aquilo que cria a crise. Então, acho que é uma boa pergunta, porque até onde eu sei, o Pirula é um defensor do capitalismo. Ele é muito pessimista. Ele vê um monte de defeito no capitalismo, acha que tem um monte de coisa errada e tal, ele admite muita coisa, mas é aquela coisa, mas se mudar piora. Mas há uma natureza humana egoísta, é aí que ele se perde. Entendeu? É aí que ele se perde. Né? Eu acho que ele pensa realmente isso. Então, bacana, gostei da pergunta. Vamos ver aqui o que o Pirula vai responder. Precisar mudar, precisa. Se o comunismo é a solução, não sei. E mesmo que seja, ele é aplicável, também não sei. Mas de qualquer maneira precisa mudar. Mas ele tá de boa. Como ele tem amigo comunista, que eu sei, ele tá de boa. Eu acho que ele diria que acha que não. Porque ele é pessimista. Ele acha que se for pro comunismo vai virar um totalitarismo, blá 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 blá, aquela velha história, tá? Mas vamos ver. Tá. O Humberto fala que o problema é porque o método capitalista ele pressupõe um uso cada vez maior de matéria-prima, né? Nunca para, tá sempre crescendo, porque as pessoas sempre vão querer mais, né? E, enfim, a única alternativa a isso seria uma redução populacional, né? E mesmo assim, né, as pessoas reduzem de população, mas ainda assim elas podem querer cada vez mais. Então, não, mesmo reduzindo a população, Pirula, tá? Mesmo reduzindo a população, o capital precisa crescer. E como é que o capital cresce? O capital, a sociedade do capital, ela é uma imensa coleção de mercadorias. O que é o capitalismo? É a generalização da lógica da mercadoria. Ou seja, você precisa produzir coisas. Então não tem nem a ver com a população. A população pode crescer, pode diminuir, tanto faz para o capitalismo. O que tem que aumentar é a produção de mercadorias. Isso inevitavelmente tem que aumentar, porque senão o capital não se reproduz. Tá? E aí é um ponto. Olha, se você tem que sempre produzir mais mercadorias amanhã do que hoje, essas mercadorias elas existem, elas requerem recursos naturais para ser produzidas. Energia, coisas que você pode extrair do solo, da água, enfim, você tem que extrair alguma coisa do planeta para produzir mercadoria, tá? É isso. Um modo que não vise o aumento cada vez maior do consumo, né, seria uma maneira de você evitar uma catástrofe climática, porque aí, por exemplo, você não ia explorar a natureza para sobrar. Você ia sempre explorar exatamente a quantidade necessária. E nem... esse é o ponto. Eu penso que na superação do capitalismo, a nossa produção ela não vai vir mais para atender demandas do capital, vão vir para atender demandas da sociedade. Então vejam, a sociedade ela não precisa necessariamente consumir cada vez mais. Né? A gente precisa consumir aquilo que a gente precisa para a nossa própria vida, para a nossa própria reprodução. Mas não mais do que isso. Então aí sim seria possível a gente demandar um consumo racional. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Mas bora lá. É legal que ele me citou aqui. Acho simpático por parte do Pirula.
Sinal de que está acompanhando o que eu estou dizendo. Nem mais nem menos, né? Especialmente porque sempre tem aquelas pessoas que consomem muito mais do que precisam. O pessoal fala da quantidade de consumo dos Estados Unidos, etc. Sendo que os Estados Unidos, até que agora, com todas as pressões e todas as leis, até que eles estão com uma questão de preservação ambiental, não vou dizer mais eficiente, mas que está dando mais certo que a nossa, em vários aspectos. Não só porque eles têm menos coisas para preservar, então é mais fácil tomar conta. A gente tem sorte dos indianos não estarem afim ainda, ou não estarem conseguindo ainda ter um padrão de consumo como até o dos chineses, nem precisa ir para os Estados Unidos. Se isso acontecer, cara, aí a gente tá ferrado. Porque a Índia é mais pobre ainda. Ainda é mais pobre. Tá? Mas beleza. Beleza, entendi o raciocínio dele. Errado mesmo. Mas a parte disso, de fato, há essa questão do modo, né, de produção capitalista de sempre querer produzir para mais, né, para cima, né? E ao contrário do dinheiro, que você pode ir imprimindo, então não é soma zero, o meio ambiente né? Ele é soma zero, né? Você tem um limite lá e você não vai conseguir ultrapassar ele porque acabou, né? Destruiu tudo. Os estoques de animais, de plantas, né, de seres vivos, etc, etc, ele é limitado, né? Sim, de petróleo, de água doce, de minério de ferro, enfim, tudo é limitado no planeta Terra, né? E grandes alterações globais podem eliminar os estoques até de seres vivos que não estão em extinção. Sabe, tipo, pinheiro. Pinheiro não está em extinção, mas vai saber o que a mudança climática não pode fazer. Estou dando exemplos bem exagerados mesmo, né? Ninguém está preocupado com pinheiros, mas enfim. Quando você observa essa realidade, realmente alguma coisa precisa mudar. A conscientização é um caminho? É um ótimo caminho. E nesse ponto, as pessoas falam, o Cauê falou pra mim, né, que a conscientização não é o suficiente porque as pessoas nunca vão se conscientizar direito, porque... Não é isso, exato. Não vai, assim... Conscientização. Galera, olha só. Então, assim, vamos imaginar aqui. Vamos fazer um exercício de imaginação. As pessoas vão se conscientizando. Então as pessoas vão entender que tem que consumir menos. Gente, qual a chance de acontecer isso? Sendo que do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, você é bombardeado, tá, de propaganda para que você consuma mais. Mais. Tenha, compre, faça, viaja. Não é isso? É isso, gente. Então, assim, da onde? Da onde? Porque se o capitalismo precisa dessa lógica que cresce, e ele controla a propaganda, e ele controla a educação, e ele controla a política, enfim, controla aquilo que vai ser superestrutural, né? Molda o que vai ser superestrutural. De que maneira isso vai acontecer, gente? Tá, e mesmo se acontecesse, vamos supor que tivesse um milagre, que as pessoas deixassem de ser pautadas pelo mundo ao seu redor e fossem pautadas só pela sua cabeça, que a sua cabeça não fosse apenas uma esponjinha que absorve o que está na volta, né? Se acontecesse, isso é incompatível com o capitalismo. Se as pessoas começam a consumir menos, vocês vão ver o que vai acontecer. Os governos vão começar a criar políticas de estímulo ao consumo. Vão baixar juro, vão fazer processos de transferência direta de renda. Por quê? Porque senão quebra. Os países quebram, a economia paralisa, afunda, trava, é crise, é guerra. Tudo que acontece na geopolítica internacional é motivado pela necessidade constante de aumento do consumo. Então não é que a conscientização não é suficiente, ela é impossível dentro do capitalismo. Ela só pode acontecer depois do capitalismo, porque aí você não vai ter mais uma estrutura social inteirinha condicionando as pessoas ao individualismo e ao consumismo. Aí vai ser incentivado o consumo racional e o coletivismo. Aí pode ser que as pessoas mudem. Então, primeiro, não vão mudar. E segundo, se mudassem, o capitalismo quebraria. Tá? Esse é o ponto. Porque você fica nessa de blá blá blá, se conscientiza e depois não acontece nada, mas ao mesmo tempo as pessoas também estão fazendo a mesma coisa para conscientizar as pessoas para virarem comunistas. Eu poderia dar a mesma resposta para elas. Ninguém vai se conscientizar, foda-se, tal, não sei o quê. Não, é boa a análise que ele está fazendo agora, mas onde é que está o erro do Pirulei? O que a gente usa para convencer as pessoas a serem comunistas é justamente o mundo real. Tá entendendo? O que a gente tenta fazer para quebrar essa barreira da ideologia não é falar de coisas que a gente quer que sejam. Olha só, você deve consumir menos. Mas o mundo te diz outra coisa. O mundo te diz consuma mais. O que a gente está usando? A gente usa o mundo para buscar a conscientização para o comunismo. A gente tenta mostrar a exploração. A gente tenta mostrar a ausência de democracia popular. Que são coisas que acontecem. Então vejam, a gente está tentando simplesmente quebrar a barreira da ideologia, porque o mundo está a nosso favor, o mundo está a favor dos comunistas.
A barreira é a ideologia e os aparatos de dominação ideológica controlados pelo capital. Então, quando a gente faz propaganda de conscientização, é no sentido de tentar simplesmente romper a barreira da ideologia e mostrar o mundo como ele é. Entende? Você pode dizer, tá, Humberto, mas não é a mesma coisa? É só mostrar que o mundo vai acabar se não tiver uma conscientização em relação ao consumo. Aí eu vou dizer, ok, mas aí então você vai lutar comigo para acabar com o capitalismo. Porque não adianta pedir para a pessoa se conscientizar, a consumir menos e defender o capitalismo. Não dá. As duas coisas juntas não dá. Ou você quer se conscientizar a consumir menos, ou você quer manter o capitalismo. Os dois não dá. Então, se você quer lutar pela consciência, né, de ter um mundo no futuro e não esgotarmos os recursos naturais, não acabarmos com a nossa possibilidade de viver nesse planeta, então vem cá, você é um camarada. Então luta pela mesma coisa que eu. Que é a superação desse modelo, que exige isso da gente. Também tem a questão tecnológica, né? Então, por exemplo, a mudança climática, os principais motores da mudança climática hoje, das emissões de carbono, são queima de combustíveis fósseis e gado. Pode ser que o lance da carne sintética lá dê certo. E que daqui 10 anos a gente esteja comendo carne sintética. Aí os rebanhos de gado vão diminuir absurdamente, a quantidade de bosta de vaca vai diminuir absurdamente, de arroto de vaca e tudo mais, e isso já vai aliviar. Pode ser, é uma aposta, é só uma aposta. E tarde demais, né, também, porque aí já vai ser uma coisa meio tarde. Mas enfim, aí pode desenvolver uma tecnologia que substitua totalmente. É uma pirula, com todo o respeito que eu tenho por você. Se nós for pro campo do sim, meu velho, aí sim pode ser qualquer coisa, entendeu? Aí sim, entendeu? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela era uma bicicleta, entendeu? Então assim é foda. A queima de combustível fóssil. E aí depois o carbono que sobrou na atmosfera desenvolve uma tecnologia para tirar o carbono. Essas coisas são possíveis. Quer dizer que vai acontecer? Cara, não. Talvez seja um... E mesmo se fosse, vamos dar o benefício aqui do argumento do Pirula. Ok, o Pirula tem razão. Vamos supor que se possa se materializar mesmo. Não resolve o problema da produção amanhã ter que ser maior do que a produção hoje. Não resolve esse problema. Então, na melhor das hipóteses, isso protela. Não resolve o problema. Na melhor, se nós descarbonizar. Há poucos dias eu estava falando aqui da história dos carros elétricos, né? Ah, massa, então não vai ter mais fumacinha saindo do cano de descarga. Tá, mas o que você faz com a bateria depois que ela morrer? Tá aí para produzir a bateria. Tá aí a energia para carregar a bateria, de onde é que vem? Tá entendendo? Não resolve. O problema continua sendo o mesmo, porque se você substituir o carro movido a gasolina por um carro elétrico, você não substitui a lógica de que amanhã, para que o capitalismo funcione, você precisa ter mais carros do que hoje. Então, na verdade, a proposta de eletrificação dos carros, ela não é para salvar o meio ambiente, é para salvar a indústria automobilística, é para salvar o capitalismo. Tudo acaba sendo instrumentalizado pelo capitalismo, gente. Wishful thinking. Eu não estou dizendo que eu prefiro essa solução e também não estou dizendo que a solução tem alguma chance maior de acontecer. Eu só estou falando que é uma alternativa, se der para pensar em alternativas, talvez poderia ser isso. No que diz respeito à mudança climática. O problema é que as questões ambientais não é só mudança climática, né? É mudança climática, é perda de coberturas de áreas naturais, é perda de biodiversidade, você tem uma série de coisas aí, poluição. Então pensa, Pirula, me ajuda aqui comigo. Vamos lá. Perda de biomas. Como é que você mantém os biomas, sendo que é uma necessidade constante, infinita de expansão da fronteira agrícola? Aqui onde eu vivo era tudo Mata Atlântica. Não tem mais. Agora, soja, arroz e boi pastando, tem a reveria. E sabe, não tem como impedir isso, gente. Você vai botar polícia para impedir isso? Não, aqui você não pode mais queimar para fazer pasto, tá? Vou botar a polícia aqui. Eles vão fazer lá. Porque é o imperativo do capitalismo. Sabe? Por isso que eu digo que ele é cabeça dura. O Pirula tem bons amigos, conhece as coisas, ele conhece os argumentos. A impressão que eu tenho é que como ele nunca se assumiu comunista e nem quer, é tipo assim, vou fazer de birra. Porque eu acho que sim, ele é um cara inteligente. Eu acho que sim, ele não é um cara mau. Tudo isso que eu falei ali no início. Ele é um cara que eu sentaria numa mesa para trocar uma ideia e tomar uma cerveja, com prazer. Sentaria numa mesa, num podcast para trocar uma ideia respeitosa com ele, com prazer. Mas a impressão que eu tenho é que ele é cabeça dura. Cara, tu sabe tudo, mano. Tu sabe tudo isso. Tudo isso tu sabe os argumentos. E como que tu ainda
não tá junto com a gente. Essa é a minha questão. Em linhas gerais, algo tem que ser feito para mudar. Isso eu concordo, sim, com o Humberto, com o Ian, com outras pessoas que falam aí sobre isso, sobre a ótica comunista, né? A Sabrina, né, que sempre falou isso, né, a vida inteira. Mas eu não sei, obviamente, qual seria a melhor solução ou aquela mais factível no curto prazo. Porque tem isso também, né? A gente tem que fazer essas coisas no curto prazo. Mas isso é honesto da parte dele. Quando ele diz não sei, eu acho melhor, porque assim, você não é obrigado a saber. Você sequer é obrigado a ser socialista, comunista. Não é. Entendeu? Mas se você estiver aberto ao diálogo, franco, sem as barreiras dos preconceitos, né, a gente já pode produzir algumas sínteses. Então, é comunismo, tá bom, revolução pro ano que vem. Se não tiver, não adianta nada, entendeu? Então... Não, mas não é, meu velho, não é assim. Se a gente conseguir avançar, nós não vamos derrubar o capitalismo da noite pro dia, até porque o socialismo vai manter relações capitalistas de produção por muito tempo. Mas é o início de um processo. É o início de um processo. E eu penso assim, não adianta a gente, sob a desculpa de, olha, não dá para fazer rápido, a gente não começar a fazer. Entende? Não adianta. Dentro do capitalismo, a gente até pode achar algumas medidas que protelam, né, esse colapso climático. Mas paralelo a isso, porque uma coisa não inviabiliza a outra, eu acho que a gente tem que sim construir as bases de superação do capitalismo. Por isso que quando aparece alguma coisa no capitalismo em relação enfim, a preservação do meio ambiente, a gente vai defender. Os comunistas todos saem a defender. Porque também tem essa questão imediatista, tá? A gente tem que fazer alguma coisa. Mesmo que não solucione, mas que protele, que melhore. Porra, vai ter o nosso apoio. Mas o que a gente está dizendo é o que a gente apoia isso. Mas não podemos perder o horizonte revolucionário, porque essas coisas elas podem ser um paliativo, elas podem protelar o colapso, mas não vão resolver o problema. Então, a gente faz essas coisas mais imediatas, concordo com o Pirula, a coisa é para ontem, então vamos lutar por essas coisas, mas junto a isso, porque uma coisa não impede a outra, a gente continua mantendo o nosso horizonte anticapitalista, porque é isso que de fato vai resolver o problema. Tá? Então, enquanto isso, tem que fazer de outras formas. E quais são essas outras formas? É conscientização, procurando lei, procurando o jeito de fiscalizar direito, né? E procurando coisas alternativas, seja através da tecnologia, seja através Mas isso eu tenho acordo, Piru, eu tenho acordo. Mas a gente não pode achar que essas coisas vão ser a solução. A solução é a superação do capitalismo. Tá? De multa, de lei, sei lá. Enfim, é o jeito que vai ter para fazer, né? Do jeito mais emergencial. Muito bem, senhor Pirula, muito bem. Olha, eu achei bacana, porque sempre dá a margem para fazer uma discussão que é uma discussão que a galera precisa fazer. E gente que nem o Pirula, eu sempre acho que dá para trazer pro nosso lado. Porque se o cara não é um pau no cu, se o cara não é um fascista, eu acho que dá para trazer. Eu disputo todo mundo. Eu quero disputar o Pirula. E eu fico feliz dele me citar, porque senão que alguma coisa do que eu tô produzindo tá chegando nele. E eu espero que a galera que faz esse leve trás aí, né, às vezes fazendo papel de motoboy da treta, que falem pro Pirula que eu o quero bem, tá? Sei que nós já temos um histórico aí de ficar trocando vídeo resposta, coisa assim, mais eu do que ele, mas ele já me citou várias vezes. E eu tenho boa vontade com o Pirula, tenho mesmo, tô sendo sincero aqui, tenho boa vontade com o Pirula, tá? Até porque ele foi um dos caras que me influenciou a fazer vídeo. Lá nos primórdios era o que eu assistia, era o Pedro Ivo do Ateu Informa, era o Pirula e até mesmo o Clarion, esse sim é um safado sem vergonha, também assisti lá no início, né, junto com o Cauê, né, assistia já desde o início dessa letra, aquela coisa toda. Então por causa disso, assim, eu acho que se hoje há um canal do Humberto Matos, o Pirula tem influência nisso. Então por isso que seria um cara que eu gostaria de trocar uma ideia, porque eu acho que ele é um cara bacana, acho que ele colabora bastante na área dele, e acho que dá para trazer para o nosso lado da força, hein? O que vocês acham aí? Escreve aí embaixo o que você acha, tá bom? E se você chegou até o final, dá moral para nós, deixa like, te inscreve, aquela coisa toda, né? E se puder, colabora aí para a manutenção da nossa programação. Em todos os vídeos, em todas as lives, sempre no comentário fixado, vocês encontram todas as formas de estar aqui colaborando com a manutenção da nossa programação. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Thank you.